Beleza, galera? Jorge aqui. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre esse vídeo do Dylan Johnson, que eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser conferir o vídeo completo. Nesse vídeo ele fala sobre diferentes larguras de pneu no gravel e o teste que ele fez para determinar qual pneu é mais rápido, qual a largura ideal de um pneu para usar na gravel, tá? Então ele teve acesso a uma plataforma de teste chamada Pedaling Efficient Rig, que eu vou avançar o vídeo aqui para mostrar a plataforma para vocês. E aqui eles conseguem medir a resistência de rolagem, né? O quanto que o pneu perdeu de energia. Não só o pneu, mas enfim, já vamos entrar mais a fundo. Então, nos pedais existe um medidor de potência e no rolo aqui da plataforma embaixo, como se fosse uma esteira, tá? Você tem um outro medidor de potência. Então, a diferença de potência entre o pedal e o que chegou aqui no chão é a eficiência e é o tanto de energia ali que foi perdido. Então, por exemplo, o ciclista colocou 300 watts nos pedais e no rolo o output foi de 270. Então, tu vai ter uma perda de 30 watts, que seria uma eficiência de 90%, tá? E com isso, ele consegue determinar qual pneu está sendo mais rápido. Não só isso. Nessa plataforma, eles também têm superfícies diferentes para a rolagem. Então, eles têm aqui uma superfície lisa, que simula o asfalto, e eles têm também superfícies que simulam o paralelepípedo, a vibração que acontece no paralelepípedo. Aí o Dylan apresenta aqui ele já deixa claro assim no vídeo, algumas limitações que ele reconhece que existe no teste. Então ele tinha, primeiro, né, um tempo limitado. Então ele não conseguiu testar muitas larguras de pneus diferentes. Tipo, ele testou bastante largura, mas ele não conseguiu testar marcas diferentes, pressões diferentes, enfim. Ele calculou lá na calculadora da Silca, que é uma calculadora muito boa, a pressão mais ou menos ali ideal para cada largura dessa e fez o teste com essa pressão. A outra coisa que ele fez foi testar em duas velocidades diferentes, tá? Mas de fato seria interessante ele ter testado aqui, né? Se ele puder no futuro, tiver acesso a essa plataforma de novo, testar marcas de pneu diferente, porque ele comparou o Race King versão Protection, que é um dos pneus mais rápidos do mercado para o MTB, contra os Pirelli Cinturato do 35 até o 50. Pirelli Cinturato, assim, eu não usei, mas pelos relatos que eu vejo na internet, não é aquela Brastemp. Não é aquele pneu top para o gravel, sabe? Acho que tem pneus melhores aqui que mudariam essa comparação. Mas, enfim, são as limitações que tem. Essa plataforma aqui de teste, esse laboratório, ele tem túnel de vento, os caras têm coisa arada aqui. Custa caro, né? Tem equipes profissionais e atletas que vão pagar para testar as coisas aqui e descobrir qual que é o setup mais rápido. Gente que ganha dinheiro com isso, né? Para nós amadores, a gente vai aproveitar aí o teste do Dylan para ver se conseguimos tirar alguma conclusão disso. Eu vou avançar direto aqui para os resultados da tabela completa. Beleza. Então aqui a gente tem a primeira coluna, o arrasto aerodinâmico de cada pneu. Então o pneu mais fino tem menos arrasto aerodinâmico, como é esperado. Depois a gente tem a resistência de rolagem no asfalto e depois a gente tem a soma de ambos. No primeiro resultado aqui, né, no primeiro linha, a gente tem que o pneu 35mm ele está como 0 watts. Não quer dizer que ele teve uma penalidade, uma perda de energia de 0 watts. É que ele foi usado como referência para ser comparado com os outros. Então, por exemplo, o Race King, em relação ao pneu 35mm da Pirelli, perdeu 40 watts pedalando a 36 km por hora numa superfície que simula um asfalto liso. Legal, né? Então, o pneu de MTB perdeu bastante nessa situação, que é esperado. Ele é mais largo, tem mais arrasto aerodinâmico e ele tem mais resistência de rolagem no asfalto, que é lisinho, onde um pneu mais fino de fato seria mais rápido, né? A gente sabe disso. Quando a gente muda para o paralelepípedo, a situação muda e o pneu de MTB se torna o mais rápido. Por quê? O pneu de MTB ele é maior, você consegue usar uma pressão menor
e ele vai vibrar menos. Então, no paralelepípedo, ele consegue passar de forma mais suave, ele se torna mais rápido e desperdiça menos energia. Então, o jogo virou, não é mesmo? No paralelepípedo, o pneu 35 mm desperdiçou aqui 41,8 watts e o Race King 8 watts, que seria só o arrasto aerodinâmico. Então, o que se leva em conta aqui é a diferença entre eles, tá? Então, tu faria aqui 41,8 menos 8, que vai dar 30 e pouquinho, beleza? Vamos para o segundo teste a 40 km por hora. E o NVIDIA Broadcast está me notificando aqui que o uso de GPU está alto. Segundo teste a 40 km por hora. Aqui a situação já muda muito. Maior velocidade, maior arrasto aerodinâmico. Então, a 40 por hora, o Race King aqui já começa a desperdiçar bastante energia. 20 watts só de arrasto aerodinâmico. Aí mais a resistência de rolagem. Daí, a diferença no asfalto aqui já chega em 58 watts. Então, a 36 km por hora, o Race King, o pneu de MTB, era 40 watts mais lento do que o Pirelli 35. Aqui já se tornou 58 watts essa diferença. Então, só aumenta. Tá? Aí tem a vantagem do pneu de MTB no paralelepípedo, só que já não é uma vantagem tão grande a 40 por hora. Aí aqui tu tá tendo uma diferença só de 13 watts entre o pneu mais estreito e o pneu mais largo. Quais conclusões que o Dylan vai tirar disso aqui e depois quais conclusões que eu tirei aqui do teste dele. A primeira e mais importante, só tá difícil eu encontrar ela aqui no meio do vídeo, quanto mais alta a velocidade, menor a vantagem que o pneu de MTB pode ter. Então ele se torna menos favorável. Vamos imaginar que tu está num percurso, uma prova no Vale Europeu, que são as provas que eu gosto de correr aqui na região em Santa Catarina, no norte de Santa Catarina. Você tem provas ali que tem percursos com pequenos trechos de paralelepípedo, bem pequenos. Tu tem alguns trechos de asfalto e tu tem bastante trecho de estradão. Só que os estradões do Vale Europeu, eles são bons, eles são bem lisos assim. Não são tão lisos quanto um asfalto, mas eles são estradões que a bike rola bem. Então, nessa situação, um pneu muito largo numa gravel, por exemplo, colocar um pneu de MTB numa gravel, não é favorável. Não se torna tão interessante, tá? Um outro ponto que o Dylan comenta, que eu não posso esquecer, é a diferença de peso que também tem. Então, quando você coloca o pneu de MTB na gravel, você adiciona mais peso, né? Por exemplo, aqui ele colocou o peso só da unidade, mas se você somar o par mais o selante que tu tem que colocar mais no pneu de MTB porque ele é maior, aí tu aumenta ali às vezes 500 gramas, né? Fazendo essa troca. Enfim, o Dylan vai comentar aqui que ele reconhece que o teste não é perfeito, que ele gostaria de testar pressões diferentes, marcas diferentes de pneu, velocidades diferentes também, né? Porque ele testou a 36 e a 40 km por hora. Ele testou a 36 porque o Unbound Gravel foi a uma média de 36 km por hora, que é uma das provas mais renomadas aí que a gente tem no gravel. E ela é uma prova com um estradão bem ruim. Então lá os caras usam pneu de MTB na gravel para correr esse tipo de prova. De uma forma geral, assim, eles usam o maior pneu que cabe na gravel deles. Então, quem tem uma gravel que cabe um pneu de MTB, eles botam o pneu de MTB. Quem tem uma gravel que não cabe, mas que cabe um pneu 50, bota um 50. Né? No caso, o Lachlan Mordon, que ganhou, ele até aparece aqui no início do vídeo, ele usou um pneu 51 na dianteira e um pneu 47 na traseira, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui a imagem dele. E o Matt Mohorit, que está aqui ó, na segunda roda, foi correr o Unbound Gravel e furou o pneu muitas vezes antes dos 80 km de prova. Então, o cara é campeão mundial de gravel, anda muito, é um ciclista Pro Tour, só que como ele foi com o pneu pequeno, ele furou tanto o pneu que ele abandonou a prova. E vários outros fizeram isso, tá? Tudo é um equilíbrio, tem vantagens e desvantagens. Vamos para a minha conclusão das experiências que eu tive com larguras de pneu diferente. Eu usei pneu 38, dois modelos de pneu 45 e um pneu 50. Para o terreno que eu ando aqui em Joinville, eu achei o pneu 50 o mais interessante. Eu sinto que ele perde um pouco no asfalto liso,
perde um pouco no asfalto liso. Assim como o pneu 50 perdeu bastante aqui no asfalto liso, no teste aqui do Dylan. Só que eu senti que o modelo de pneu 50 que eu usei na terra, cara, era um pneu muito bom, que é o Terra Hardpack da Continental. Vou colocar o vídeo que eu fiz sobre ele nos cards aqui em cima. Outro pneu que eu gostei de usar foi o 45, que eu usei o Maxxis Rambler e agora estou usando o Maxxis River, que vai sair o vídeo desse Maxxis na semana que vem. O vídeo do Maxxis Rambler já tem no canal, vou deixar nos cards aí. E eu acho que o pneu 45, no teste do Dylan e na realidade, né, para o tipo de terreno que a gente anda, por exemplo, numa prova de vale europeu, o pneu 45 é o que faz mais sentido, porque ele é mais equilibrado. Então, no asfalto, ele é um pouco mais lento do que um pneu 35, mas na terra ele é um pouco mais rápido do que um pneu 35, então tu tem essas vantagens. E ele também é equilibrado no tamanho, então ele não é tão pequeno como um 35 que tu vai ter uma grande chance de bater aro, furar, né? E ele também não é tão grande a ponto de ser pesado, de gerar muito arrasto, né? Então eu vejo que para o gravel, um pneu assim equilibrado é o pneu 45. Outro ponto que faltou nesse teste aqui do Dylan, justamente por essa conclusão que ele teve aqui, foi testar em uma velocidade menor. Então ele testou a 36 e a 40 por hora. Só que, cara, para um ciclista intermediário como eu não ando nessas velocidades. Ando em algum trecho ou outro, né, num treino, fazendo um tiro e tal, mas vamos pegar assim numa competição mesmo. Na hora que tu tá lá no planão, andando ali num grupinho, ou às vezes andando sozinho, só você contra o vento, vai andar 33, 32, né? Então uma velocidade menor. Nessa velocidade menor, se tivesse sido testado aqui, a gente já poderia ter resultados bem diferentes. Resultados que talvez o 45 ia cair assim como uma luva. Mas eu quero saber de vocês, qual pneu vocês estão gostando, qual largura de pneu vocês estão gostando de usar na gravel de vocês. E também qual o tipo de percurso que você anda, né? Porque eu sei que tem inscritos aqui do canal que já falaram para mim que usam pneu só até 40 no máximo porque anda muito asfalto. Usa gravel como se fosse uma bike de estrada mais parruda, para enfrentar o asfalto ruim, o acostamento ruim, furar menos pneu, usar tubeless. Beleza, pessoal? Vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de deixar aqui o seu comentário, o seu like, isso ajuda muito o canal. Valeu!